Algumas informações que são muito pouco divulgadas sobre Marcinho VP, pai de Oruan. Começando por um funk biográfico que foi composto em homenagem a ele, cantado pelo MC Playboy do Complexo do Alemão. Marcinho VP, até morrer. Marcinho VP. Nesse funk, o pai de Oruan era chamado de Marcinho PV, uma sigla para Playboy da Vila, se referindo à Vila Norma, onde ele cresceu. Apesar de ser chamado de traficante por parte da grande mídia, o pai do Oruan diz que nunca traficou, mas ele não nega ser do crime. Ele roubava bancos e por isso era chamado de Playboy, um apelido para quem lida com muito dinheiro no crime. Mas eu nunca fui traficante na minha vida, assim. Via de assalto na rua. Esse também foi o caso de Marcola aqui em São Paulo, que assaltava bancos e também era chamado de Playboy. O funk composto em homenagem ao pai de Oruan é biográfico, diz onde ele nasceu, quem ele substituiu no crime e não tem nenhum palavrão, mas por fazer referência a alguém do crime é considerado um proibidão, porque de fato havia uma lei no Rio de Janeiro que proibia a circulação de músicas assim. Essa lei não tá mais em vigor. E agora um fato bem curioso. Como o pai de Oruan, que era conhecido como Marcinho PV, virou o atual Marcinho VP. Nos anos 90, a opinião pública confundiu o pai de Oruan com o primeiro Marcinho VP. E o crime no Rio de Janeiro passou a ter dois chefes com o mesmo nome. Esse primeiro Marcinho VP, já falecido, foi uma celebridade do tráfico da Zona Sul do Rio de Janeiro. Conhecido por ser muito inteligente, se preocupar com justiça social e muito conhecido por ter permitido a entrada do Michael Jackson na favela e ter feito a segurança do artista quando o Michael Jackson veio ao Brasil gravar o clipe We Don't Care About Us junto com Spike Lee. O fato do primeiro Marcinho VP, um traficante, ter sido responsável pela segurança de um grande artista causou muita repercussão na opinião pública dos anos 90. Pela sua fama e repercussão, o primeiro Marcinho VP virou personagem deste livro do jornalista Caco Barcelos, publicado no começo dos anos 2000. Pouco tempo depois da publicação do livro, ele foi morto. De acordo com o que foi noticiado, ele teria sido morto por falar demais para um jornalista. Ele aparecia perante a massa carcerária como uma pessoa letrada, como uma pessoa culta. Inclusive, ele dava aula para os outros presos. E isso feriu a suscetibilidade dos internos, que se sentiam diminuídos por ele. Foi dito nessa época também que o pai de Oruan teria sido responsável pelo assassinato do primeiro Marcinho VP, o que ele nega, dizendo que o primeiro Marcinho VP foi, na verdade, um irmão para ele. E em 2017, após 21 anos preso, o pai de Oruan publicou esta autobiografia. No livro, ele diz não ser o Marcinho VP de verdade e que tentou se livrar desse apelido, mas não conseguiu. No livro, ele também conta que o jornalista Tim Lopes não foi queimado na favela como foi noticiado na época do seu assassinato. O pai de Oruan diz que o corpo do jornalista Tim Lopes foi abandonado em um rio e nunca foi encontrado. Ele afirma também que especialistas da UFRJ teriam emitido um laudo falso, afirmando que o corpo do jornalista Tim Lopes teria sido queimado e achado. A intenção dessa mentira, segundo o pai de Oruan, seria acalmar os ânimos da opinião pública. E atenção, apresentar essa versão da história não significa tomar o que o pai de Oruan diz como uma verdade absoluta. Significa reconhecer que existem outras narrativas e só uma análise complexa pode dar conta do caso. Para tentar entender o que realmente aconteceu, é preciso ouvir as múltiplas vozes, o que a polícia diz, o que a imprensa diz e o que o próprio Marcinho VP, pai de Oruan, diz. Mas por ocupar a posição de um criminoso, a voz do pai de Oruan costuma ser a mais descredibilizada. O objetivo aqui, portanto, é recuperar esse registro para trazer uma análise muito mais complexa da realidade e sempre preservar a dúvida de todas as versões que a gente ouve. Em 2025, o pai de Oruan lançou seu segundo livro, A Cor da Lei, e tornou-se o primeiro imortal da Academia Brasileira de Letras do Cárcere, ao assumir a cadeira que leva o nome de Graciliano Ramos, importante escritor que foi preso no governo Getúlio Vargas, acusado de ser comunista. Durante a prisão, escreveu o livro Memórias do Cárcere, um dos clássicos da literatura brasileira. Foi da autobiografia de Marcinho VP, pai de Oruan, que eu tirei algumas informações para esse vídeo. O objetivo desse meu vídeo é apresentar esta pesquisa que está baseada em dados que estão registrados em livros, jornais e música. São informações que por diversas razões não são divulgadas na opinião pública. E eu sei que nem sempre é fácil falar e ouvir sobre certos temas e pessoas. Por isso, muito obrigado pela sua atenção.